Excelentíssimas autoridades, senhores membros do Ministério Público, empossandos, familiares, senhoras e senhores, boa tarde. Seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde e considerando que os eventos que possibilitem a aglomeração de pessoas foram suspensos, como parte das medidas de prevenção ao contágio e disseminação do novo coronavírus, esta cerimônia de posse do Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Substituto é restrita aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça e autoridades convidadas e será transmitida pelo portal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Em nome do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a assessoria de cerimonial dará início aos atos da sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, ocasião em que será dada posse aos Procuradores de Justiça Silvio César Maluf no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público e Elton Fonseca Bernardes no cargo de Corregedor-Geral Substituto, eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça para o biênio 2020-2022. Esta solenidade está sendo realizada na sala do Colégio de Procuradores de Justiça e presidida por Sua Excelência o Senhor Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça. Participam presencialmente desta solenidade os seguintes membros do Colégio de Procuradores de Justiça: Sua Excelência, os senhores Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas, Procurador de Justiça Nilza Gomes da Silva, Procurador de Justiça Silvio César Maluf, Procurador de Justiça Belmires Solis Ribeiro, Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva, Procurador de Justiça João Albino Cardoso Filho, Procurador de Justiça, Procuradora de Justiça Luciene Reis Dávila, Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantu da Silva, Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda, Procuradora de Justiça Esther Souza de Oliveira, Procurador de Justiça Ademar Mombrum de Carvalho Neto, Procuradora de Justiça Lenirce Aparecida Velaneda Furuia, Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, Procurador de Justiça Elton Fonseca Bernardes, Procurador de Justiça Paulo César dos Passos, Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, Procurador de Justiça Alexandre Lima Aslan. Participam virtualmente desta solenidade os seguintes membros do Colégio de Procuradores de Justiça: Suas Excelências os senhores Procurador de Justiça Sérgio Luiz Morelli, Procurador de Justiça Mauri Valentim Ricciotti, Procurador de Justiça Hudson Shiger Kinashi, Procuradora de Justiça Irma Vieira de Santana Yanzuateg, Procurador de Justiça Antônio Silfi Neto, Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa, Procuradora de Justiça Marigol Regina Bitar Bezerra, Procurador de Justiça Humberto de Matos Brits, Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior,
Procurador de Justiça Haroldo José de Lima. Procurador de Justiça Gerardo Heriberto de Moraes. Procurador de Justiça Luiz Alberto Safraider. Procuradora de Justiça Sara Francisco Silva. Procurador de Justiça Gilberto Robalinho da Silva. Procurador de Justiça Rodrigo Jacobina Stefanini. Procurador de Justiça Sérgio Fernando Raimundo Harfuch. Participam presencialmente desta solenidade as seguintes autoridades: Sua Excelência o Sr. Antônio Carlos Videira, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando Sua Excelência o Sr. Reinaldo Azambuja Silva, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Sua Excelência o Sr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando Sua Excelência o Sr. Irã Coelho das Neves, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Sua Excelência o Sr. Steven Razuki, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, neste ato representando Sua Excelência o Sr. Mansur Elias Carmuchi, Presidente da OAB-MS. Sua Excelência o Sr. Coronel Marcos Paulo Jimenez, Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Sua Excelência o Sr. Romão Águila Milhã Júnior, Promotor de Justiça e Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público. Também aqui presente, Sua Excelência o Sr. Renato dos Anjos Garnês, Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, Sua Excelência o Sr. Alexandre Magno Benítez de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça, para declarar a abertura desta sessão solene. Declaro aberta a sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Convidamos todos para cantarem o hino nacional.
Neste momento, convidamos os senhores para assistirem no telão um vídeo institucional elaborado pela Assessoria de Comunicação. Participam virtualmente desta solenidade as seguintes autoridades: Sua Excelência Senhora Soraya Vieira Tronic, senadora; Sua Excelência Senhora Tereza Cristina Maldonado Caturchi Exner, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo e Presidente do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União; e Sua Excelência Senhora Fabíola Marchetti Sanches Raim, Procuradora-Geral do Estado. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Marcos Antônio Martins Sotoriva, Corregedor-Geral do Ministério Público, durante os biênios 2016-2018 e 2018-2020, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos deste colegiado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Lacerda, Magno Lacerda, excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Videira, neste ato representando o nosso governador, doutor João Antônio Oliveira Martins Júnior, que a hora representa o nosso presidente do nosso MP, co-irmão MP, no Tribunal de Contas, doutor Estevam Razucchi, representante aqui da UAB, do nosso presidente, querido presidente Mansur, Coronel Marcos Paulo Jimenez, nosso comandante-geral da Polícia Militar, doutor Romão Vilar, nosso presidente da associação. Também quero aqui cumprimentar a doutora Tereza, que é a presidente do nosso colegiado, que ora nos assiste, que preside o nosso conselho e é uma pessoa do nosso estado, né, uma corumbaense, que é corregedora-geral de São Paulo, e demais autoridades que foram nominadas aqui pelo cerimonial, a senadora, enfim, demais autoridades. Boa tarde também aos promotores de justiça que fazem presente nessa solenidade e aos servidores também que tanto que nos ampara aqui com essa solenidade, quanto aqueles que também assistem, demais autoridades, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter me dado saúde de iniciar essa jornada de 4 anos à frente da Corregedoria Geral do Ministério Público. E também, não só por proporcionar saúde, né, para poder aguentar, sem férias, poucas férias, pouquíssimas, 4, 5 dias de descanso. E este colegiado, eu quero
agradecer imensamente por ter depositado a confiança de sufragar o meu nome 2 vezes para presidir a Corregedoria Geral do Ministério Público. E também agradeço esse colegiado por ter aprovado o novo regimento interno da Corregedoria Geral, em que foi estabelecido pela primeira vez um organograma de funcionamento do órgão, e não só o organograma, mas isso proporcionou uma divisão de tarefas, além da modernização e o aprimoramento das correições e inspeções nos órgãos de execução, principalmente por conta dessa nova realidade digital. Da mesma forma, agradeço à Procuradoria-Geral de Justiça, primeiro o doutor Paulo Passos, que contribuiu muito para a reforma desse regimento interno, da estruturação da corregedoria, para a alteração de cargos e salários ali no âmbito da corregedoria. E, da mesma forma, o atual Procurador-Geral de Justiça, que já como chefe de gabinete do Dr. Paulo, já me auxiliava e dava atenção especial à corregedoria, até porque ele sabia da importância desse órgão para o destino do Ministério Público. Da mesma forma, eu quero aqui agradecer o colega Zene, né, que sempre buscava socorro no setor de informática. O colega Ricardo também ajudou muito, e emprestaram esforços para promover as adaptações tecnológicas ao sistema, geração de relatórios. Praticamente, nós somos o primeiro Estado, junto com o Ministério Público do Trabalho, a gerar relatórios instantâneos de feitos extrajudiciais, e isso economizou muito o trabalho dos servidores. E, principalmente, por implantar, em definitivo, o sistema digital na corregedoria, que nós não conhecemos papel lá há muito tempo. Não temos papelada lá. E, quando chega, imediatamente é digitalizado e se transforma em um documento digital. E isso resultou numa maior eficiência da corregedoria na execução dos atos administrativos, e foi o primeiro órgão, doutor Zene, a ser totalmente, da administração superior, ser totalmente digital. E isso aliado ao trabalho harmônico, né, de toda a equipe da corregedoria. Isso foi extremamente importante. Começando pelos assessores especiais, os promotores Gisca Sandi Trentin, né, doutor Reinaldo, e eu não podia esquecer aqui do doutor Douglas Aldegardo, que esteve na gestão anterior do doutor Mauri, e pedi a ele, e falei, olha, fica um tempo aqui para fazer essa passagem da sua experiência. E ele acabou ficando sem prejuízo das funções ali na corregedoria. E ele muito nos ajudou a organizar a parte institucional, porque ali na corregedoria nós dividimos as assessorias em correcionais e institucional, e ele fazia esse papel institucional. E ele ajudou a formatar, a criar, a instituir vários atos normativos. Inclusive, uma coisa que conseguimos alterar lá, já tínhamos feito, na época, o doutor Sérgio Morelli, na Procuradoria-Geral de Justiça, que retiramos aquele ato, né, ato número tal, que isso vem lá do mesmo costume de São Paulo, que tem até hoje. Né, São Paulo ainda adota o nome de atos de forma genérica. E aí passamos a utilizar a instrução normativa, que é o mais correto para a corregedoria, que está na nossa lei orgânica. E o doutor Douglas, ele ele assessorou assim com tanto brilhantismo, tanto nos assuntos vinculados ao colégio, ao conselho, né, e também ao Conselho Nacional de Corregedores Gerais. E, mesmo assim, atuando no Tribunal do Júri. E aí ele encontrava tempo ainda para cooperar com a corregedoria.
eu me recordo que ele teve um papel de destaque em 2 comissões, da qual fiz parte no âmbito do Conselho Nacional de Corregedores Gerais. Eles ficaram encantados com eles, tanto é que ele acabou indo lá para o Conselho Nacional a atuar na área de segurança pública. Da mesma forma, agradeço penhoradamente o trabalho da colega Giskia e do Reinaldo, pela excelência dos trabalhos voltados diretamente nas correções ordinárias, nas visitas de inspeção, nos procedimentos de cunho disciplinar e demais atos normativos da corregedoria. Ambos foram fundamentais para o sucesso e a evolução das correições virtuais, o que proporcionou à corregedoria obter um conhecimento profundo dos órgãos de execução, principalmente das promotorias de justiça, apontando os pontos positivos e negativos, visando o aperfeiçoamento da atividade fim do Ministério Público. Cada um tem a sua qualidade, né? Eu sempre falo isso. O doutor Reinaldo é mais cauteloso, a doutora Giskia é mais acelerada, então eu procurei juntar essas 2 qualidades, né, de um homem e de uma mulher. Fiz questão que tivesse uma mulher e um homem. E isso foi muito importante para a corregedoria. E também agradeço aos assessores e promotores Isonildo e André Lorenzoni, que, da mesma forma que aconteceu com o colega Douglas, atuaram como assessores especiais nos procedimentos de correição, sem prejuízo de suas funções. E eu quero dizer a eles, meu muito obrigado. Sem a ajuda de todos os assessores especiais, de toda a equipe de servidores, efetivos ou comissionados, não seria possível termos realizado 430 correições em 4 anos. Só nesse primeiro semestre, mesmo com o trabalho remoto, foram 71 correições. Então, se seguisse esse ritmo, dá para se atingir aí 150 correições e atingir 300 num mandato de 2 anos. E foi possível também promover a correções qualitativa em 2 oportunidades nas procuradorias de justiça. Porque antes, os senhores desse colegiado sabem que era só quantitativo. E com esse conhecimento da profundidade, em profundidade dos órgãos de execução, né, nós pudemos sugerir providências à Procuradoria-Geral de Justiça. Não só para alterar atribuições, como também criar promotorias, estruturação administrativa, de recursos humanos, material. E também deixo aqui a minha gratidão especial aos servidores Luciana Crepaldi, Silvia, Ana Caroline, a Carol, o Otônio, a Silvia, o Márcio, o Edivaldo, o nosso motorista que nos conduziu aí com segurança todo esse tempo, nas viagens correcionais, o Paulo, que hoje está no Recursos Humanos, já tinha trabalhado com Vossa Excelência lá em São Gabriel, e a Eliane, que foi removida para a Promotoria de Justiça de Anaurilândia. Também agradeço a colaboração das assessoras jurídicas Vanessa, Alessandra, Andréia, Angelina, Paula e Thaís. Meu muito obrigado a vocês. Da mesma forma, a Mirim Emanuele, que passou por ali, que aqui está atualmente, e as que a antecederam, a Tawane, a Elis e a Camille. A harmonia existente entre a equipe de servidores e assessores jurídicos, que colaboraram com os assessores especiais, resultaram na maior quantidade de correições já realizada nos órgãos de execução do nosso Ministério Público, e isso sem perder a eficiência, pois mesmo na época das correições feitas nos processos judiciais e extrajudiciais físicos, eles já eram alvo de análise completa do acervo da Promotoria de Justiça. E isso permitiu ao órgão correcional verificar se a gestão da promotoria estava sendo conduzida de forma eficiente, bem como apurar se a gestão dela estava conseguindo obter resolutividade na condução dos feitos judiciais e extrajudiciais. Não tenho dúvida que o ambiente de trabalho deve ser disciplinado, organizado, com distribuição equitativa de tarefas,
mas sem o espírito de amizade, de respeito, harmonia e de interação entre todos os servidores e assessores, certamente o resultado não seria o que foi alcançado ao longo destes quatro anos. Como já disse anteriormente, foram 430 correções. Não vou aqui repetir, porque nós vamos apresentar o relatório de gestão que eu entreguei hoje, um volume para o nosso Procurador-Geral de Justiça. Mas foram inúmeras visitas de inspeção, inúmeras consultas, notícias de fato, procedimentos administrativos, procedimento de gestão administrativa, procedimentos de controle e fiscalização, algumas recomendações, instruções normativas, ofícios circulares, sempre com o objetivo de orientar as atividades dos membros do Ministério Público. Por outro lado, a Corregedoria Geral iniciou sua evolução a partir da gestão, doutor Silvio, da sua gestão, e depois na gestão do colega Mauri Valentim Reciotti. O senhor até me disse que foi nessa época que foram criadas as taxonomias, né, do SAGE. E o órgão correcional conquistou relevância nos destinos do Ministério Público sul-mato-grossense, principalmente por estar vinculado diretamente à atividade fim da instituição e pela ampliação de suas funções a partir da criação do Conselho Nacional do Ministério Público, especialmente da Corregedoria Nacional, que atualmente, sob o comando do Corregedor Rinaldo, tem valorizado as corregedorias locais e não como vinha sendo anteriormente. As correções e processos disciplinares agora estarão a cargo das corregedorias dos MP dos Estados e da União, evitando, assim, sobreposição de atribuição, prestigiando, em primeiro lugar, a atuação das corregedorias estaduais e dos Ministérios Públicos da União. Também agradeço penhoradamente a colaboração do Procurador de Justiça, Antônio Ciufi Neto, que muito nos ajudou na realização de correções ordinárias e também em processos disciplinares, como corregedor, substituto e por atos de delegação, e não apenas na ausência deste corregedor, mesmo com tantas atribuições de Procurador de Justiça, já que ele era coordenador coordenador de Centro de Apoio do Patrimônio Público e também do Eleitoral. E nunca, e sempre se dispôs a cooperar com a nossa gestão. Da mesma forma, agradeço mais uma vez o Procurador de Justiça, Haroldo José de Lima, que atuou como corregedor substituto durante a nossa primeira gestão. Agradeço ainda aos Procuradores de Justiça, coordenadores dos Centros de Apoio, que subscreveram com este corregedor algumas recomendações conjuntas, visando a orientação dos membros do Ministério Público, que era uma promessa de campanha feita por mim por ocasião das eleições. Também agradeço aos Procuradores de Justiça, e o faço por intermédio do nosso decano, Sérgio Luiz Morelli, que tanto nos auxiliaram nos trabalhos correcionais das Procuradorias de Justiça, como também nas comissões de sindicância e nos processos de inspeção permanente, aliás, instrumento essencial para aprimoramento das atividades dos órgãos de execução. Também não posso deixar aqui de agradecer aos promotores também que compuseram a comissão de sindicância indicada pelo Procurador-Geral de Justiça. Por fim, agradeço a minha família, especialmente a minha esposa Elaine, pelas ausências durante as viagens correcionais e por ter deixado de gozar férias mais longas durante estes 4 anos de mandato. Tempo esse que minhas visitas aos meus pais se reduziram bastante. Agradeço também, finalmente, aos integrantes do Conselho Superior pelo convívio nestes 4 anos de respeito, colaboração e aperfeiçoamento dos órgãos de execução, principalmente na redução dos procedimentos extrajudiciais mais antigos que tramitavam nas promotorias de justiça e também na resolutividade alcançada na condução dos trabalhos dos órgãos de execução. Desejo ao Procurador de Justiça Silvio César Maluf e ao Procurador de Justiça Elton Fonseca Bernardes sucesso na nova empreitada. E tenho certeza que certamente darão continuidade na evolução da gestão da Corregedoria, pois competência não lhes falta, além de experiência de ambos, principalmente do nosso corregedor, ora
empossando, que já atuou nessa função anteriormente. A messe é grande, Dr. Silvio César Maluf, e os trabalhadores são poucos, e caberá à gestão de Vossa Excelência apontar sugestões para as lacunas existentes nas comarcas do interior, pois os nossos promotores de justiça de algumas região do Estado estão sendo levados à exaustão. E é preciso estarmos atentos, senhor Procurador-Geral, pois já estamos tendo casos de doença de origem psicológica em razão da sobrecarga de trabalho. Nesse sentido, é necessário equilibrar as atribuições entre os membros do Ministério Público, apontando alterações de atribuição, extinguir promotorias, se for o caso, com insignificância carga de trabalho em relação às outras que muitas vezes possuem apenas um promotor de justiça. Temos comarcas atualmente onde temos juízes titulares, defensores públicos e não temos promotores de justiça. Essa tarefa não será fácil de equalizar, pois o orçamento para a despesa com pessoal está próximo do limite prudencial. Daí a necessidade de buscar soluções alternativas. E tenho certeza que Vossa Excelência vai encontrá-lo, juntamente com a cooperação do nosso Procurador de Justiça e empossando o corregedor, Dr. Silvio Maluf. É verdade que a Procuradoria e este colegiado instituiu novas promotorias, merecendo destaque a de Amambai e de Três Lagoas, mas ainda temos, na Viraí, tem outras também que foram instituídas, mas ainda temos gargalo em Ponta Porã e nas demais comarcas que fazem fronteira com o Paraguai. Me despeço desejando a Vossa Excelência, Dr. Maluf, um profícuo trabalho à frente da Corregedoria do MP. Obrigado. Convidamos Sua Excelência, o senhor Silvio César Maluf, Procurador de Justiça, para se posicionar à frente da presidência, a fim de iniciarmos os atos solenes de posse. Neste instante, convidamos Sua Excelência, o senhor Silas Neyton Gonçalves, Procurador de Justiça e Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, para a leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público. Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2020, nesta cidade de Comarca Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, na sala de reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça, nesta Procuradoria-Geral de Justiça, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidido pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites Lacerda, com a presença de demais membros desse colegiado, compareceu o Procurador de Justiça, Silvio César Maluf, que, havendo sido eleito em reunião extraordinária, realizada no dia 9 de junho de 2020, e nomeado para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, biênio 2020-2022, conforme portaria número 2161/2020, PGJ, de 15 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Ministério Público, número 2224, 16 de junho de 2020, tomou posse no referido cargo. Para constar, foi elevado esse termo, que vai devidamente assinado pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo empossado. Eu, Silas Neyton Gonçalves, Procurador de Justiça e Secretário do Colégio, fiz o presente termo e subscrevo. Assinado Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça, e o empossado Silvio César Maluf. É o que tinha por enquanto.
na qualidade de presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Neste momento, Sua Excelência, o senhor Marcos Antônio Martins Sotoriva, transmite o cargo a Sua Excelência, o senhor Silvio César Maluf. Convidamos Sua Excelência, o senhor Elton Fonseca Bernardes, Procurador de Justiça, para se posicionar à frente da presidência, a fim de prosseguirmos com os atos solenes de posse. Neste instante, convidamos Sua Excelência, o senhor Silas Neyton Gonçalves, Procurador de Justiça e Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, para a leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse no cargo de Corregedor-Geral, substituto do Ministério Público. Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2020, nessa cidade comarca de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, na sala de reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça, nesta Procuradoria-Geral de Justiça, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, com a presença dos demais membros desse colegiado, compareceu o Procurador de Justiça Elton Fonseca Bernardes, que, havendo sido eleito em reunião extraordinária realizada no dia 9 de junho de 2020, e nomeado para o cargo de Corregedor-Geral substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, biênio 2020-2022, conforme a portaria número 2162/2020, PGJ, de 15 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Ministério Público, número 2224, de 16 de junho de 2020, tomou posse no referido cargo. Para constar, foi levado esse termo, que vai devidamente assinado pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo empossado. Eu, Silas Neyton Gonçalves, Procurador de Justiça e Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, fiz lavrar o presente termo e o subscrevo. Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça, Elton Fonseca Bernardes, empossado. Na qualidade de presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Sucesso, irmão. Para saudar os empossados em nome do Colégio de Procuradores de Justiça, convidamos Sua Excelência a Senhora Ariadne de Fátima Cantu da Silva, Procuradora de Justiça. Excelentíssimo senhor Alexandre Magno Benites de Lacerda, uma grande honra estar sob a vossa presidência. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral recém-empossado, Sua Excelência, senhor Antônio Carlos Videira, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando Sua Excelência, senhor Reinaldo Azambuja Silva, senhor João de Oliveira Martins Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando Sua Excelência, o senhor Irã Coelho das Neves,
Sua Excelência, o senhor Estevam Razuc, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul. Neste ato, representando Sua Excelência, o senhor Mansur Elias Carmuche, presidente da OAB. Sua Excelência, o senhor Coronel Marcos Paulo Gimenez, comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Sua Excelência, o senhor Romão Ávila Milan Júnior, promotor de justiça e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, na pessoa de quem saúdo também todos os nossos colegas que nos assistem virtualmente. Sua Excelência, o senhor Renato dos Anjos Garnês, subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje é um dia festivo para o Ministério Público. E, para a minha alegria, coube-me a honra de, em nome do Colégio de Procuradores, por convite do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Magno Lacerda, fazer a saudação de boas-vindas aos novos membros integrantes da Corregedoria do Ministério Público para o biênio 2020-2022. Os eminentes colegas Silvio César Maluf, no cargo de Corregedor-Geral, e o eminente colega Elton Fonseca Bernardes, no cargo de Corregedor-Geral Substituto. Neste ensejo, eu não poderia deixar de registrar que estamos diante de um momento precioso em que, pela primeira vez na história de Mato Grosso do Sul, um procurador-geral, eleito pelo voto singular de seus pares, sem integrar o quadro de procuradores, mas com a legitimidade que seus pares lhe conferiram, hoje empossa o Corregedor-Geral. Apenas por este fator, já nos é motivo de orgulho e júbilo. A maioria dos papéis que hoje o Ministério Público desempenha é de vital importância para o equilíbrio da sociedade em quase todas as áreas. Quando imaginaríamos, senhores, que o Ministério Público seria um órgão regulador e fiscalizador de recursos públicos do gerenciamento de crises em meio a uma pandemia mundial? Somos referência. Somos os garantidores da ordem e da justiça, principalmente em tempos difíceis. Falam de nós, desde o padre na missa, às vezes revoltado, porque o Ministério Público não quer que saiam os cultos, até os professores preocupados com o retorno das aulas. Estamos presentes na fala dos gestores que estão submetidos à vigilância atenta do Ministério Público no destino do dinheiro público e à proteção do MP. Falam de nós como protetores das vítimas da violência doméstica, que, infelizmente, aumentou no isolamento. E o que dizer de nossa atuação pronta e dinâmica nos casos de grande implicância e relevância social que buscam conter a corrupção? Operações que atingem pessoas intangíveis até pouco tempo atrás, que segregam indivíduos perigosos, consagrados por várias décadas como ícones máximos de uma máfia peculiar, que, vergonhosamente, Mato Grosso do Sul sempre aprendeu a conviver. É sabido de todos que realidades hoje presenciadas, fruto da atuação pronta e eficiente do órgão do parquet, sequer eram imaginadas pouco tempo atrás. Estamos rompendo paradigmas estabelecidos há muito tempo em nosso Estado e também em nosso país, onde jamais se acreditou que certas pessoas e determinadas organizações criminosas pudessem ser atingidas, e que agora, pelo crivo severo do Ministério Público, a sociedade vislumbra uma nova luz no caminho da justiça, da igualdade e da punição dos incautos. Essas conquistas somente se fortalecerão sob a luz de um Ministério Público coeso e unido. E essa vantagem nós já temos. O doutor Alexandre Magno, através de sua expressiva e absoluta votação, e com a sua competência e imparabilidade para unir a classe, aprimorando o trabalho dedicado e iniciado por seus sucessores, sob sua firme e dinâmica batuta, certamente nos levará a caminhos cada vez mais exitosos. E, para completar e oferecer a necessária segurança jurídica de nossa atuação perante a sociedade, confirmando a eficácia e imprescindibilidade do papel ministerial, é que precisamos da contribuição vital
e importantíssima da Corregedoria. É através da Corregedoria que o membro do parquet sente-se forte e capaz para prosseguir, pois sabe que sua atuação está sendo medida e avaliada e, portanto, referendada. Órgão forte de controle institucional, a Corregedoria do Ministério Público já enfrentou desafios quando teve que cortar a própria carne, responsabilizando colegas por atuações precárias. E isso, senhores, somente fortalece a instituição. Amigo, se me permite assim chamá-lo, Silvio César Maluf, sinta-se muito bem-vindo mais uma vez entre nós, pois já demonstrou sua competência no biênio de 2010-2012. Vossa Excelência sabe que sua nomeação e posse foi por demais aguardada neste colegiado, e não apenas pela necessidade de termos uma atuação efetiva e concisa, mas, mais do que isso, o lastro deixado na sua atuação na gestão anterior e toda a sua trajetória profissional nos deixam a certeza de que seu nome é a escolha certa para gerar equilíbrio e confiança nas decisões ministeriais e na vigilância constante de nossa instituição. Sua experiência consagrada na gestão anterior, que atravessou grandes desafios, soube bem responder à altura às nossas vulnerabilidades, mas também pela sólida experiência profissional, capacidade de trabalho e grande sabedoria que Vossa Excelência aportará a este colegiado, atributos que lhes são reconhecidos pela comunidade jurídica sul-mato-grossense e, com certeza, muito contribuirão para que possamos agilizar ainda mais a entrega da prestação jurisdicional, fazendo-a de forma ainda mais qualificada, com mais proficiência e respondendo às expectativas da sociedade. Dr. Silvio César Maluf, o esforço pessoal e a experiência adquirida através dos tempos são elementos chaves a permitir a realização de desejos e sonhos. E, por certo, Vossa Excelência deve estar realizando hoje mais um dos sonhos de construir um Ministério Público melhor, mais dinâmico, firme, humano e solidário. Dr. Silvio é natural de Birigui, estado de São Paulo. Ingressou no Ministério Público em 88, passou por Mundo Novo, Anaurilândia, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Dourados, e, em 2001, foi nomeado assessor especial do Corregedor-Geral, promovido por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça, em 7 de dezembro de 2001, e nomeado para exercer o cargo de Procurador de Justiça Adjunto Administrativo em 2004. Foi eleito para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público no biênio 2010-2012 e compôs a equipe de transição do governo do Estado de Mato Grosso do Sul em dezembro de 2014, onde exerceu honrosamente o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, de janeiro de 2015 a março de 2016. Amigo Dr. Elton, se me permite assim também chamá-lo, filho do eminente procurador Dr. Ari Fonseca Bernardes, saudoso colega, querido, é natural de Paranaíba, ingressou nos quadros do Ministério Público em 22 de 5 de 92, assumiu suas funções na comarca de Bela Vista e passou por Corumbá, comarca difícil, Fátima do Sul, Dourados e Campo Grande, quando foi agregado ao GAECO em 2010. Sendo posteriormente promovido ao cargo de Procurador de Justiça, em 2014, e assumiu, junto com o Dr. Silvio Maluf, a Secretaria Adjunta de Segurança Pública e Justiça, em janeiro de 2015 a 2016. É sabido que essa dupla já faz barulho, faz muito tempo, quando estão juntos. Foi nomeado para exercer a função de Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativa do Estado de Mato Grosso do Sul, em maio de 2018, publicou obras jurídicas de grande contribuição e obteve título de mestre em Democracia e Bom Governo, concedido pela Universidade de Salamanca, na Espanha, em 2009. São estes os nobres colegas que hoje tomam posse no honroso cargo de Corregedor-Geral e Corregedor-Geral Substituto, respectivamente,
e, para tanto, os saúdo, para que recebam deste colégio as maiores homenagens e os melhores e profícuos votos de uma atuação de muito sucesso. Sabemos que a sua atuação não será fácil e que os entraves serão muitos, mas tenho certeza, assim como todos neste colégio também têm, que a experiência acumulada, aliada à sapiência, firmeza de caráter já demonstrada em tantas ocasiões, serão pontos que farão toda a diferença no enfrentamento das adversidades. O Ministério Público precisa de resolutividade, agilidade, orientação e firmeza. E isso, a Corregedoria, na pessoa dos senhores Silvio César Maluf e Elton Fonseca Bernardes, certamente irá proporcionar, com uma atuação à altura das nossas expectativas e nos fará acreditar num amanhã melhor, mais justo, mais solidário. Desejo, em nome do Colégio de Procuradores, que os senhores tenham uma profícua gestão e que consigam elevar o nome do Ministério Público de Mato Grosso do Sul ainda mais na busca de uma sociedade sempre melhor. Que Deus os ilumine nessa missão. Convidamos Sua Excelência, o senhor Romão Ávila Milhano Júnior, promotor de justiça e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público, para o seu pronunciamento. Boa tarde, senhoras e senhores. Meus cumprimentos iniciais ao nosso Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benítez de Lacerda, na pessoa de quem cumprimento este egrégio colegiado. Meus cumprimentos ao nosso Corregedor-Geral do Ministério Público, hoje empossado, Silvio César Maluf, e também estendo os cumprimentos ao Dr. Elton Fonseca Bernardes, Corregedor-Geral Substituto. Meus cumprimentos ao Dr. Antônio Carlos Videira, Secretário de Segurança Pública do nosso Estado de Mato Grosso do Sul, sempre parceiro, desde a época de Dourados. Meus cumprimentos ao Dr. Steve Razucchi, representante da OAB, e na pessoa do Dr. Silas Neyton Gonçalves, secretário-geral deste egrégio colegiado. Cumprimento as demais autoridades aqui presentes e os promotores de justiça aqui presentes. Cumprimento nas pessoas do Dr. Reinaldo Matar e Gisca Trenin, assessores da Corregedoria nestes últimos 2 biênios. Demais autoridades, um cumprimento especial àqueles que nos acompanham aí pelo meio virtual, na pessoa do nosso Procurador de Justiça, Dr. Gilberto Robalinho da Silva, que se convalesce e se recupera desta fadada doença que lhe acometeu no início deste ano. Senhoras e senhores, apesar deste momento de crise, de pandemia, lares tristes, hoje é um momento de agradecimento e celebração. Agradecimento ao Dr. Marcos Antônio Martins Sotoriva, nosso corregedor-geral nos últimos 2 biênios, e também extensivo aí à sua equipe, Dr. Antônio Silfi Neto, Reinaldo, Gisca, o colega Douglas, Isonildo, Antônio Lorenzoni, e um agradecimento especial da Associação Sul-Mato-Grossense, Dr. Sotoriva, pelo trabalho incansável do senhor. O senhor, ao longo desses 4 anos, como disse, fez 438 correições em todo o Estado. E esta marca talvez seja aí uma das maiores de todos os tempos. O senhor conhece, como poucos, os colegas, os 216 membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. E, com isso,
fez um trabalho de excelência que deixa um legado a todos nós. Um trabalho que exigiu, e eu pude acompanhar isso do senhor, muito esforço pessoal, familiar, mas um trabalho com muita dedicação e afinco. Além disso, né, a associação, por vezes, ela está numa posição antagônica à corregedoria, na defesa dos associados no âmbito dos procedimentos administrativos. Mas o senhor e toda a sua equipe sempre tratou a associação com muito respeito e muita cordialidade. O nosso muito obrigado, um agradecimento muito especial e gratidão pelo legado que o senhor e sua equipe deixa ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. E hoje inicia-se um novo ciclo com o nosso corregedor-geral, Silvio Maluf, nosso corregedor de ontem e hoje, juntamente com o Dr. Elton. E inicia-se um ciclo no momento em que, diante de tudo que a doutora Ariadne retratou aqui do papel do Ministério Público Brasileiro, um dos reclamos fortes que tem, tanto dos poderes que acompanham e que fazem um trabalho conjunto ao Ministério Público, quanto do CNMP, da busca pela unidade institucional, em balanço com o princípio da independência funcional. E este, acredito que seja um dos maiores desafios do Ministério Público Brasileiro hoje. E isso entra em palco a Corregedoria Geral. O órgão da administração superior, a meu ver, mais importante para a busca da unidade institucional. A Corregedoria ela tem a função inicial no sentido de correção, punição por eventuais transgressões disciplinares. Mas, a meu ver, mais importante do que isso, vem a corrigir no sentido de orientar, colocar no rumo, colocar no caminho. E este é o papel em que os membros esperam da Corregedoria e a sociedade espera do Ministério Público. Colocar no rumo para um trabalho no mesmo sentido, de forma que atendemos o princípio da unidade. E nesta quadra atual, não mais importante que as anteriores, mas com esse relevo, assume hoje a nossa Corregedoria Geral, o senhor, juntamente com o Dr. Elton. O senhor já passou por ali e tem um trabalho e traz para esta gestão a experiência de ter exercido um cargo no governo do Estado e, com isso, vai nortear, orientar os membros do Ministério Público para continuar evoluindo. E faço aqui um testemunho. Quando ingressei no Ministério Público, há 10 anos atrás, quem estava na Corregedoria Geral, Dr. Silvio César Maluf. E devo a ele, e aqui meu testemunho e meu agradecimento. Se estou aqui hoje, é por conta das orientações e dos conselhos que o senhor deu, quando eu e toda a minha turma ingressamos no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Dessa forma, doutor Silvio Maluf, desejo, em nome de toda a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, em nome de todos os associados, de todos os membros desta casa, sucesso, sorte, conte comigo, com a associação, para a gente continuar trilhando uma instituição cada vez mais forte, um Ministério Público cada vez mais forte, colocando no rumo, por vezes, quando surgir a necessidade, para que tenhamos aí uma unidade, um trabalho coeso. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe, sucesso.
convidamos Sua Excelência, o senhor Silvio César Maluf, Corregedor-Geral do Ministério Público, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Magno Benites de Lacerda, excelentíssimo senhor Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, doutor Antônio Carlos Videira, o Carlinhos, o doutor Carlinhos, o ADA de todos nós, e de quem teve a oportunidade de trabalhar contigo. Excelentíssimo Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, colega do Ministério Público, do Tribunal de Contas, meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor Dr. Stephen Razucchi, é um privilégio reencontrá-lo, por hora representando o Dr. Carmucha, é sempre bom revê-lo. Excelentíssimo Coronel Marcos Paulo Gimenez, um privilégio tê-lo junto com o Coronel Renato nesta solenidade, e já me adianto que a Secretaria de Segurança Pública e Justiça me demonstraram uma coisa que eu não imaginava encontrar nela. Por primeiro, o período que a gente passou lá foi o primeiro ano de um novo governo que sucedia a um outro administrador. E era um período de muita precariedade. Eu lembro que o Marcos Paulo estava no choque, o Renato estava na Polícia Ambiental, chefiando ambiental, e era muito precário. E uma das coisas que eu guardo vividamente na minha alma e no meu coração é que, com toda a precariedade, eu não encontrei em outro lugar tamanha solidariedade como eu encontrei ali dentro da Secretaria, junto dos senhores e, obviamente, junto do Dr. Carlos Videira, que a gente trouxe de Dourado para nos auxiliar, e como é bom, né? E nos sucede e dá continuidade àquilo que a gente, temporária e por muito pouco tempo, tentou implantar. Muito obrigado aos senhores, obrigado pela presença aqui hoje. Excelentíssimo senhor Romão Ávila Milan Júnior, eu lhe agradeço muito, Romão, pelas suas palavras, porque eu me lembro também desses momentos. Eu me lembro da sua correição, eu me lembro da sua comarca, eu me lembro da sua assessoria, eu me lembro, ainda está vívido, apesar de transcorridos mais de 10 anos, né, cerca disso. Eu agradeço sinceramente suas palavras. E como Marcos, doutor, sim, nós temos a doutora Tereza, né, que está online, temos a senadora Soraya Tronic, e temos a Procuradora-Geral do Estado, doutora Fabiola. Os meus cumprimentos a elas e aos colegas que estão virtualmente. Eu agradeço a Deus pela possibilidade de estar aqui vivo e pela emoção deste momento. Sobretudo por ter me feito entender que feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. Agradeço sinceramente as palavras de homenagem da doutora Ariadne, que falou em nome do Colégio de Procuradores. Eu sei que tudo é fruto da amizade que nutrimos, o que te torna suspeita, mas eu recebo como um gesto de consideração, de respeito, de carinho, que é recíproco. A minha promessa, eu vou dizer desde logo, não é de falar muito, não, é um discursinho rápido, singelo, que externe só agradecimentos, uma vez que eu aprendi que, com o tempo, nessas ocasiões,
deve-se perseguir o provérbio hindu, que dita que, quando falar, procure com que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. De forma que eu agradeço ao doutor presidente deste colegiado e do Conselho Superior, doutor Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça, a quem tenho a honra de servir como primeiro corregedor eleito sob a administração de um promotor de justiça, inclusive com a participação deste na votação. Administrar a nossa instituição não é uma tarefa para fracos. Entretanto, mesmo os fortes se angustiam ante a gama de decisões que é obrigado a tomar. E, por mais preparado que o seja, impossível não se questionar por que abandonar a tranquilidade de gerenciar uma promotoria e suas atribuições, a se envolver em gigantesca administração estadual de toda uma instituição. A resposta eu não sei, meu caro e digníssimo Procurador-Geral, presidente. Mas uma coisa nós sabemos ambos: os barcos estão seguros no cais, mas não foram feitos para isso. Reitero a minha esperança e fé na sua administração, assim como minha disposição de somar esforços em harmonia com a sua Procuradoria-Geral de Justiça, quer para a implementação dos avanços institucionais, quer para que a unidade e indivisibilidade do Ministério Público sejam cada vez mais respeitadas e compreendidas. A todos os membros deste colegiado, externo os meus agradecimentos por terem comparecido massivamente, mesmo em tempos de exceção face à pandemia, e depositaram seus votos, dando assim legitimidade, não só a mim, mas ao órgão Corregedoria Geral, para que ela possa desenvolver seus trabalhos, suas atividades, fim que afetam a todos como instituição. Agradeço da mesma forma àqueles que me antecederam neste novo encargo, especialmente ao querido e bom colega Marcos Antônio Martins Sotoriva. Que hora sucedo. Todos, sem exceção, ofereceram o melhor de si para a construção da Corregedoria Geral do Ministério Público e suportaram com galhardia o exercício das funções. Agora, meu querido Sotoriva, só você pode retornar aos braços da família e, com a mochila vazia, diminuir a aceleração e observar tranquilamente os frutos do seu plantio. Felicidades na nova missão e obrigado pela corregedoria que me entrega. Agradeço de modo destacado o colendo Conselho Superior do Ministério Público. Nos últimos meses, meu elo de ligação com as questões que vêm tormentando e ou norteando a nossa instituição. Baluarte maduro, sereno e firme na solução das questões postas sob decisão. Individual e coletivamente, recebam seus membros meu reconhecimento de elevada consideração, respeito e fé no que vem sendo dirimido por este colegiado. Agradeço a felicidade de poder contar com o também empossando Dr. Elton Fonseca Bernardes, a quem, não obstante a amizade de longa data e companheirismo em diversos desafios suportados, defiro também o reconhecimento de ser um dos profissionais mais inteligentes com quem já trabalhei. Nem sempre fomos concordes, sobretudo quanto ao tempo do agir. Isso é certo, mas não há como negar que seus argumentos e sua visão de Ministério Público me fazem mais seguro para implementar os nossos projetos de corregedoria. Que este objetivo comum nos torne mais eficientes e nem nos falte a lealdade da amizade que nos tem protegido de tantas intempéries. Agradeço igualmente
a minha equipe de assessoras, Ana Paula, Simone e Tainã. Valho-me para, de público, agradecer o paciente convívio e a lealdade com que sempre me trataram. Sei que não sou de tão fácil trato, em especial quando o assunto é trabalho. Mas creiam-me que só exigi tanto de vocês todas, porque sabia da capacidade de cada uma. E não errei. Posso afirmar que todas são profissionais prontas para enfrentar qualquer carreira na área jurídica. Agradeço a todos os promotores de justiça que, individual e solitariamente, representam o Ministério Público. E, especialmente, agradeço aos promotores de justiça que aceitaram dividir comigo a árdua responsabilidade de dirigir os trabalhos da Corregedoria. Dr. Antônio André David Medeiros, Dr. Elcio Félix D'Angelo, doutora Daniela Cristina Guiotti e doutora Renata Ruth Fernandes Goya Marinho. Não bastasse a competência e experiência carreada ao longo dos anos, é preciso abnegação, compromisso e fé de que é possível sempre melhorar o nosso Ministério Público. Pela coragem e identidade de propósitos, meu reconhecimento. Mostrem, pelo exemplo, aos que orientarem, que cada um deve ser a mudança que quer ver no mundo, como já dizia Gandhi. Agradeço, enfim, aos amigos, aqueles de todas as horas, aqueles que nos incentivam a ir adiante, a fazer um pouco mais, que mesmo no silêncio não escondem no olhar a torcida pelo seu sucesso na empreitada. Do mais, só nos resta o fazer. O caminho se faz ao caminhar. E confiante nas palavras de Santo Agostinho, que sentencia que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, devo terminar. E para tanto finalizo como comecei, agradecendo a Deus, pois além deste momento, ainda tenho uma família. Através de vocês, meus filhos, Deus me faz lembrar a todo momento que, sem vocês, eu não sou nada. Porque assim como foi escrito, ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, não tivesse amor, eu não seria nada. E o sentido de amor que me sustenta é que, através de vocês, Guilherme, Fernando e Rafael, Deus me faz viver no mais profundo sentido, que tudo aquilo que faço é por saber que só 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Muito obrigado, meus companheirinhos de viagem. Amo e me orgulho muito de vocês. Pela paciência de todos, muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça, para o seu pronunciamento. A Sua Excelência, o senhor Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando Sua Excelência, o senhor governador Reinaldo Azambuja, meus cumprimentos. E Vossa Excelência hoje ocupa o cargo de secretário de Estado, porque o nosso estimado corregedor agora, por
Diz ele que é sorte, eu vejo que é um azar do destino. Vedou a possibilidade de membros do Ministério Público ocupar esse cargo. Foi uma experiência extremamente exitosa, e o mais legal e importante que Vossa Excelência, doutor Antônio Carlos, veio amigo de longa data, doutor Maluf, e o sucedeu e vem sucedendo com maestria. Recebo meus cumprimentos. A Sua Excelência, o senhor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nosso irmão de Ministério Público, neste ato representando a Sua Excelência, o senhor Irã Coelho das Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Meus cumprimentos e conte sempre com o Ministério Público, irmãos. A Sua Excelência, o senhor Steven Razuk, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, neste ato representando o senhor, a Sua Excelência, o senhor Mansur Elias Carmucho, presidente da OAB, parceiraço do Ministério Público, companheiro. Vamos terminar esse concurso em breve. A Sua Excelência, o senhor Coronel Marcos Paulo Gimenez, comandante-geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, todo sucesso do mundo e conte com o Ministério Público. O que nós pudermos fazer, vamos fazer para construirmos uma sociedade cada vez mais justa e solidária. A Sua Excelência, meu amigo, o senhor Romão Ávila Milian Júnior, nosso presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público. Meus cumprimentos. E também cumprimento que veio presente a Sua Excelência, o senhor Renato dos Anjos Garnês, subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Contem comigo. Cumprimento também a todos aqueles que estão assistindo online, em tempos de Covid-19, que é uma particularidade, uma posse pequena, só que se torna muito maior hoje, face à visualização pela rede mundial de computadores. Da mesma forma, cumprimento todos os membros e procuradores de justiça, promotores e procuradores de justiça que estão assistindo. Cumprimento através do nosso decano presente hoje aqui, o doutor Olavo, o nosso ouvidor, e a minha procuradora-geral adjunta, a doutora Nilza, todos os membros desse egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Em nome do doutor Romão, todos os promotores de justiça, que estão presentes da minha equipe e da equipe do doutor Maluf e do doutor Sotoriva, que agora se despede. Faço um cumprimento especial ao Fernando, ao Guilherme e ao Rafael. Uma honra sempre poder ter o convívio dos senhores na sua casa, com um bom churrasco, a alegria de uma boa conversa. E agora que hoje, tenho certeza e muito orgulho, eu acho que uma das coisas que mais vale a pena na vida é tanto o pai ter orgulho dos filhos, mas os filhos terem orgulho do seu pai. Seu pai é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, e peço, vênia, a vocês de poupar um pouquinho do tempo deles que teria com vocês agora para se dedicar um pouco mais ao Ministério Público. É uma missão importante e espinhosa, mas tenho certeza que seu pai, mais uma vez, vai dar orgulho a vocês. Já disse Graciliano Ramos, genial intérprete do Brasil, é fácil se livrar das responsabilidades, difícil escapar das consequências por ter se livrado delas. Caríssimos amigos Silvio César Maluf e Elton Fonseca Bernardes, ao quem faço um parênteses também de cumprimentar, sempre de coração, o nosso amado e estimado Ari Fonseca, tenho certeza, eu creio nisso, que ele está nos ouvindo, e com muito orgulho do filho, e que se tornou não só um excepcional procurador de justiça, mas um excepcional ser humano. E a dona Vaine. Aceitar o desafio de assumir o cargo de corregedor-geral e corregedor-geral substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, neste grave momento que passamos e suas decorrências posteriores em nosso modo de vida e de trabalho, é extremamente desafiante. É um chamado que vocês corajosamente aceitaram. Será mais um tempo para semearem boas experiências e compartilharem com todos os membros sabedoria, discernimento e equilíbrio. Aos doutores Marcos Antônio Martins Sotoriva e ao doutor Antônio Silf Neto, rendo as minhas homenagens, admiração e respeito. Eu estendo os cumprimentos também, faço questão, à sua equipe exitosa, que chegaram nesses números históricos, digo históricos porque tenho certeza que jamais ocorreu essa quantidade de trabalho, volume, face às mudanças de tecnologia, informação. Faço questão de nominar aqui as colegas Giskia, Reinaldo, Isonildo, André Lorenzoni e Douglas. Meus respeitos e admiração. Vocês fizeram um belíssimo trabalho. Combater o bom combate. Cumprir a sua missão com galhardia e responsabilidade.
Meus estimados amigos, vossas excelências podem dizer com tranquilidade aos seus sucessores as palavras de Manuel Bandeira: o meu dia foi bom, pode a noite descer. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Tive a honra de, como chefe de gabinete e agora como procurador-geral, ter convivido intensamente com vossas excelências, Dr. Antônio Ciuf, Dr. Sotoriva e toda a equipe, e ser testemunha da dedicação e afinco que se empenharam para honrar o ótimo nome de nossa instituição nesta espinhosa e trabalhosa missão na Corregedoria. Sucesso em seus novos caminhos. Começo minhas breves considerações nesse momento festivo, pontuando apenas o necessário. Acima de tudo, todo o poder emana do povo e somente seu nome deve ser exercido. Essa é a única e verdadeira missão do membro do Ministério Público: servir. Em nome do povo do qual deriva toda e qualquer investidura, exige, acima de tudo, coragem, equilíbrio e proatividade na defesa intransigente da sociedade. Coragem na defesa dos direitos sociais, de modo a fomentar o reconhecimento do Ministério Público como especial defensor dos interesses que, fundados na igualdade substancial, têm a potencialidade e a eficácia na redução da miséria, na diminuição da exclusão e a discriminação de qualquer natureza, especialmente agora, nesse momento que estamos vivendo. Coragem na defesa dos direitos individuais indisponíveis, carregados do interesse público primário, indicativo de uma construção prescrita como forma de garantia da existência digna e livre. Coragem na defesa do regime democrático, que impõe preservação cotidiana dos direitos fundamentais, conteúdo indissociável da democracia. Coragem dos membros do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, que, também muito além da defesa da lei, impõe obediência ao plexo de destinações constitucionais da instituição, em especial no combate à criminalidade, à corrupção, proteção do idoso, da criança, do adolescente, consumidor, meio ambiente, entre outras atribuições. Para cumprir essas tão relevantes missões, fundamental o papel da Corregedoria Geral, Dr. Maluf e Dr. Elton, especialmente no aspecto orientativo e direcionado em fortalecer nossa unidade institucional, princípio constitucional cada vez mais fortalecido nesta nova normalidade em que vivemos. Faço um parênteses aqui. Para mim, a referência do que é ser corregedor veio de uma pequena frase que Vossa Excelência, Dr. Maluf, me ensinou. O papel número 1 da corregedoria é orientar. Orienta, dá o caminho, se descumprir, aí você passa para o novo passo. E, para mim, isso tornou referencial. Como presidente da associação, voltei a esse mantra sempre quando eu conversei com os corregedores, Dr. Mauri, Dr. Sotoriva, eu peguei aí no final da associação, depois na Procuradoria-Geral como chefe de gabinete. E é esse caminho que nós temos que fazer, fortalecer cada vez mais, para que a unidade seja a nossa palavra de ordem. É fundamental demonstrar cotidianamente que nosso sistema de controle interno é eficiente, que o corporativismo não é capaz de esconder mazelas e que temos um único compromisso, com uma atuação funcional justa, imparcial e transparente. Precisamos fazer valer os mecanismos internos que balizam o exercício do poder dentro da legalidade democrática, dentro dos padrões de respeito e urbanidade. Precisamos demonstrar que temos remédios internos ao voluntarismo exacerbado, que dispomos de antídotos às vaidades, ao amor à mídia, que temos condições de frear qualquer distanciamento do necessário respeito aos direitos humanos que permeiam, inclusive, a nossa principal atividade, que é a de promover justiça. Não podemos tolerar que concepções morais ou de consciência pessoal sirvam de suprimentos às provas não obtidas, arrimem pré-julgamentos ou determinem iniciativas que, desprovidas de justa causa, descaracterizam, empobrecem e maculam a instituição. Embora se espere de uma corregedoria a atuação rigorosa, é preciso que se tenha sensibilidade de que uma minúscula minoria, como naturalmente ocorre em qualquer instituição, pratica pequenos desvios de conduta. Merece ser, acima de tudo, orientados e corrigidos. A maioria esmagadora dos membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, posso afirmar, conheço todos, é constituída de profissionais sérios, capacitados e, se devidamente estimulados, serão capazes de promover profundas transformações sociais. A corregedoria, tenho certeza, nas mãos dos meus amigos Maluf e Elton e toda a sua equipe, valendo-se dos instrumentos de que dispõe, deve zelar pelo agir responsável do membro do Ministério Público. Afinal, nas palavras de Alberto Camus,
Somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelo que não fazemos e pelo que impedimos de ser feito. O Ministério Público somente é forte quando presta um serviço de excelência à sociedade, quando o profissionalismo, acima de tudo, é a marca pessoal e quando o respeito aos direitos constitucionais está presente na sua atuação cotidiana. Não consigo conceber, isso é um mantra que repito a todo instante, a visão caolha que hoje vem imperando em nosso sistema de justiça, focado exclusivamente nos frios números, focado apenas no serviço regularmente em dia. Agir desta forma exigirá o gasto desnecessário de recursos públicos em uma estrutura de pessoal sem limites, toda vez mais e mais, o que não condiz com essa nova normalidade que vivemos em tempo de Covid-19. Devemos produzir mais com menos recursos públicos e menos pessoal. Investir pesadamente na tecnologia é um dever. Repensar nosso modo de vida e de trabalho, em especial no modo virtual, será um novo desafio. Quem não entendeu isso, está fora desse momento. Lembro, nesta hora, os pensamentos de Pontes de Miranda, um dos maiores juristas da história do Brasil. Já não nos satisfaz a nós, homens contemporâneos, a justiça transcendental dos teocratas, nem tampouco a justiça abstrata, vaga e real da filosofia racionalista, que chegou ao auge na Revolução e inundou o mundo. Porque esta é vazia como os princípios em que se funda, e pode encher-se do bem e do mal, do justo e do injusto, indiferentemente. Queremos nós justiça concreta, social, verificável e conferível como fato. Já encerrando, queremos a justiça que se prove além dos números frios das estatísticas e se fortaleça nas realidades da vida. Precisamos construir uma justiça cada vez mais efetiva. Necessitamos um Ministério Público cada vez mais forte, unido, moderno e resolutivo. Construir soluções é o único caminho. Peço a Deus que abençoe e proteja Vossa Excelência, Dr. Maluf, Dr. Elton e toda a sua equipe, que aqui nomino Dr. Elcio D'Angelo, Dr. Antônio André, Dra. Renata Goya, Dra. Daniela Guiotti e demais servidores de sua equipe, nesta nova jornada, estimulando, orientando e corrigindo os rumos dos membros do MPMS. E sirvam como sal da terra, fomentando a coragem, a ousadia, a proatividade nesta árdua, mas reconfortante batalha de procura, promoção e universalização da justiça. Sucesso, contem comigo, juntos somos mais fortes. Forte abraço. Encerrando a posse do Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Substituto, a assessoria de cerimonial dá início aos atos da sessão solene de posse da Procuradora de Justiça, Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, eleita pelos membros do Ministério Público como representante perante o egrégio Conselho Superior do Ministério Público para o biênio 2019-2020, em vaga decorrente da posse do Procurador de Justiça Silvio César Maluf como Corregedor-Geral do Ministério Público. Convidamos Sua Excelência, a Senhora Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, Procuradora de Justiça, para se posicionar à frente da presidência, a fim de prosseguirmos com os atos solenes de posse. Neste instante, convidamos Sua Excelência, o Sr. Silas Neyton Gonçalves, Procurador de Justiça e Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, para a leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse. Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2020, nesta cidade comarca de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, no edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benítez de Lacerda, com a presença dos demais membros desse colegiado, compareceu a Procuradora de Justiça, Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, eleita como suplente por todos os integrantes da carreira para compor o Conselho Superior do Ministério Público
do Estado de Mato Grosso do Sul, em face da vaga decorrente da posse do Procurador de Justiça Silvio César Maluf no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, tomou posse e prestou compromisso para completar o biênio 2019-2020, prometendo desempenhar com retidão as funções de conselheira da fiscalização e superintendência da atuação do Ministério Público, velando por seus princípios institucionais. À vista do compromisso prestado, o Procurador-Geral de Justiça, em nome do Colégio de Procuradores de Justiça, declarou-a empossado no cargo de conselheira. Para constar, foi lavrado este termo, que vai devidamente assinado pelo Procurador-Geral de Justiça e pela empossada. Eu, Silazeiro Gonçalves, Procurador de Justiça, secretário do Colégio de Procuradores, fiz lavrar o presente termo e eu subscrevo. Alexandre Magno Benítez Lacerda, Procurador-Geral de Justiça, Maria Cristiana Crisóstomo Bravo, empossada. É o que tinha. Declaro empossado no cargo de conselheira do Conselho Superior do Ministério Público. Sucesso, minha amiga. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Alexandre Magno Benítez de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, para o encerramento desta sessão solene. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Em nome do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a assessoria de cerimonial agradece a presença de todos que estiveram presentes e aos que acompanharam esta solenidade virtualmente.